Dr. Rui é formado em farmácia bioquímica pela Universidade Estadual de Maringá em 1980. Obteve o título de mestre em 1982 e de doutor em 1984, no Departamento de Fisiologia e Biofísica ICB-USP. Realizou pós-doutorado no Departamento de Bioquímica na Universidade de Oxford, de 85 a 87. É pesquisador nível 1A pelo CNPq. Foi pesquisador visitante na Uniformed Service University of Health Science e National Institute of Health nos Estados Unidos em 1990. Foi pesquisador adjunto da School of Biomedical Science da Curtin University na Austrália. Foi chefe de departamento de Fisiologia e Biofísica, diretor do Instituto de Ciências Biomédicas, assessor da pró-reitora da graduação da USP e diretor da FUVEST. Foi docente do Departamento de Fisiologia e Biofísica do CB-USP, de março de 93 a dezembro de 2016. Recebeu a bolsa da Simon Guggenheim Foundation e o prêmio Scopus Capus pelas conquistas científicas. É membro da Academia de Ciências do Estado de São Paulo e da Academia Brasileira de Ciências. Atualmente é professor de pós-graduação do Programa Interdisciplinar em Ciências da Saúde da Universidade Cruzeiro do Sul, diretor substituto do Instituto Butantan e diretor executivo da Fundação Butantan. Doutor Érico, muito obrigado, nosso vice-presidente para assuntos de saúde, e também agradecemos as palavras de abertura deste evento do nosso presidente, o presidente da ASIM, o senhor Michel Felipe Soares. Neste momento, senhoras e senhores, assistiremos à palestra com o doutor Rui Curi, diretor executivo da Fundação Butantan, que vai explorar o tema Instituto Butantan e a vacina contra o coronavírus. Seja muito bem-vindo, doutor Rui. A palavra é do senhor. Boa noite a todos. Quero agradecer muito o convite, professor Michel e o professor Eric pela apresentação. Esse convite foi inicialmente encaminhado ao professor Dimas. Infelizmente, ele não pôde ministrar a palestra para vocês hoje, e ele pediu que eu substituísse. Então, eu vou apresentar sobre... Não está compartilhando. Aqui. Você vai compartilhar a tela? É isso. Compartilhar. Ok. Não está entrando. Foi. Aqui. Isso. Ok. Pô. Isso aí nesse momento. Oi? Aqui. Isso. Vamos ver se vai. Não aumentou? Aumentou? Não. Isso. Não. Só um minutinho, por favor. Um problema técnico aqui, mas já vai ser resolvido. Isso lá no primeiro. Isso. Pronto. Isso. Agora aqui. Opa. Ficou pequeno? Ele demora um pouquinho. Pronto. Pronto. Agora, eu espero que todos estejam visualizando. É isso? Perfeitamente, doutor Rui. Pode seguir, estamos visualizando aqui. Está ótimo, muito obrigado. Bom, eu inicialmente gostaria de apresentar o Instituto Butantan. No final da apresentação, tem um pequeno vídeo sobre o Instituto Butantan, mas o Instituto Butantan completou no último dia 23 de fevereiro 120 anos. Ele foi fundado em 1901, então agora completou exatamente 120 anos. Como nós estamos vivendo uma situação de pandemia, e nós temos muito a aprender com a história, né? E essa pandemia que estamos vivendo hoje, ela lembra muito o que aconteceu há 100 anos atrás, na pandemia da gripe espanhola, que foi de 1918 a 1919, e naquela situação, a pandemia, a gripe espanhola, ela, na verdade, causou um grande número de mortes, né? A gripe espanhola, na verdade, embora tenha esse nome, gripe espanhola, ela não teve origem na Espanha. Os primeiros casos ocorreram em março de 1918,
nos Estados Unidos, numa base militar americana no Kansas. Em 6 semanas, atingiu as trincheiras da Primeira Guerra Mundial na França, e só em maio a gripe eclodiu na Espanha. Então, Estados Unidos e França estavam envolvidos na Primeira Guerra Mundial e elas não queriam e não noticiavam notícias negativas para não desanimar os soldados, para não desencorajar os seus soldados. Como a Espanha não estava na guerra, a Espanha era neutra, ela então não censurou a sua imprensa. E a sua imprensa então cobriu as mortes de milhares de pessoas no mundo. E, em função disso, a gripe ficou conhecida como gripe espanhola, devido ao destaque que a imprensa espanhola deu a ela. Mas, na verdade, então, ela realmente começou nos Estados Unidos. As péssimas condições de higiene nas trincheiras da guerra contribuíram muito para que a doença se espalhasse enormemente. E a movimentação das tropas em diferentes locais do globo também fizeram com que a doença se tornasse mundial. Por isso ela foi chamada de pandemia. Pandemia é quando a doença alcança o mundo inteiro, né? A epidemia é quando ela alcança um determinado local restrito. E vejam que na Primeira Guerra Mundial faleceram mais de 9 milhões de pessoas em 4 anos. Em 4 anos, a guerra matou 9 milhões de pessoas. Por outro lado, entre o primeiro caso registrado em março de 1918 e o último caso de gripe espanhola em março de 1920, cerca de 50 milhões de pessoas morreram pela gripe espanhola. Então, na verdade, para falar a verdade, esses 50 milhões de mortes está subestimado, porque o número de mortos pode ter sido, inclusive, o dobro disso. Até 100 milhões de mortos pode ter sido causado pela gripe espanhola. Então, veja que a gripe espanhola matou quase que 10 vezes mais do que a Primeira Guerra Mundial. Devastador. E aqui no Brasil, nós tivemos, então, as situações que vão nos lembrar as situações atuais, né? Por exemplo, nos jornais, né, as notícias de que o Rio de Janeiro é um vasto hospital. A epidemia da gripe espanhola no Brasil fez as escolas aprovarem todos os alunos. Hoje nós temos as aulas à distância, né, ensino à distância, mas naquela época não tinha, então eles aprovaram todos os alunos. No Rio de Janeiro morreram mais de 14 mil pessoas. E Carlos Chagas, quando assumiu a direção do Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, implementou 5 hospitais emergenciais e 27 postos de atendimento. Então, 65% da população do Rio provavelmente ficou doente, né? Teve a doença, né? Um presidente faleceu, né? O presidente Francisco de Paula Rodrigues Alves. Rodrigues Alves foi governador e presidente da província de São Paulo entre 1902 e 1906. Ele foi líder da campanha de vacinação em 1904, e ele perdeu uma filha por febre amarela em função da febre amarela. Mas ele próprio, que foi eleito presidente do Brasil em 1918, ele estava eleito presidente, ele então adquiriu a gripe espanhola. E a posse dele como presidente foi sendo transferida, era para ser em novembro, foi transferida para dezembro, e em janeiro ele veio a falecer antes de assumir a presidência da República. Então, nós lembramos do Tancredo Neves, mas teve um outro presidente, que foi o Rodrigues Alves, que não assumiu a presidência e morreu antes de assumir devido à gripe espanhola. E aqui tem alguns conselhos ao povo, né? Os conselhos na época, né? Então, por exemplo, está escrito aqui, evitar aglomerações, principalmente à noite, né? Veja, não fazer visitas, tomar medidas, cuidados higiênicos com a garganta, com a inalação de algumas substâncias, né? Tomar como preventivo, manda tomar quinino, né? Evitar situações que exijam esforço físico. O doente que apresentar os primeiros sintomas, né, deve ficar na cama, fazer repouso. Evitar causas de resfriamento, né, a necessidade
de se manter, para se preservar como convalescente, as pessoas idosas devem ter cuidados ainda maiores, né? Então, vejam que esses conselhos de 1918, há 100 anos atrás, são agora atuais, né? Atuais novamente, né? E aqui tem algumas manchetes, né, de jornais da época, né, e que alguns então, médicos ou não médicos ou paramédicos propunham tratamentos para a gripe espanhola. Eu vou tratar a gripe espanhola, olha aqui. Veja, gripe espanhola, né, inclusive escrita com H, né, porque nós estamos falando de 1918. Então, ele fala de um guaraná, né, guaraná, fala de uma cola, fala de quina, né, fala de coca, né. Em outros lugares, você vê naftalina, creol, né, e ainda tem tratamento com uísque, tratamento com cunhaque, e na época, inclusive, se usava mel, limão e cachaça, né, e aí que se acredita que originou a nossa caipirinha, né, que foi usada, né, como uma forma de tratar o paciente com a gripe espanhola. Na verdade, assim como hoje para a Covid, nós não temos tratamento para esses processos infecciosos. Nós não temos um tratamento eficaz. Nós temos tratamentos das anormalidades que acompanham a doença, tá certo? O Butantan, na época, também ele tinha alguns produtos que fornecia para a população. Mas aí, veja, são extratos de suprarrenal, que é uma glândula, extrato de tonsilas, que é uma outra, né, glândula, soro de cavalo. Então, são tratamentos que, na verdade, não eram efetivos, né? Nem paliativos, para talvez ser sincero, né? Mas é o que se tinha na época, porque o conhecimento que se tinha na época. Não se sabia nem qual era a causa da gripe espanhola, o que causava aquela doença, né? Aí se descobriu que, na verdade, era causada por um vírus, né? O vírus H1N1. E esse vírus, o H1N1, né, o vírus da influenza, né, é um vírus comum, é um vírus, tem a estrutura de um vírus, né, como qualquer outro vírus que nós temos hoje, muito parecido, né, com algumas diferenças, mas muito parecido com o vírus que causa como o coronavírus que causa a Covid-19. Então, o vírus, o que ele tem? Ele tem uma estrutura, que é essa estrutura que aparece aqui, né? Ele tem uma estrutura que é um envelope, chamado de envelope, que é um envelope de lipídio, de gordura, né? E inserido nesse envelope, você tem algumas estruturas que nós chamamos, que são as proteínas. As proteínas é que estão cobrindo esse envelope lipídico. E na parte central, tem uma parte chamada genômica, né? Que é uma parte que é de ácido ribonucleico, que é o RNA, né? Aqui está o núcleo, então, do vírus. Essa é a estrutura do vírus, certo? Essa é a estrutura do vírus. Mas o vírus, veja bem, o vírus, ele não sobrevive, ele não é considerado um ser vivo, ele não sobrevive fora de uma célula. Ele precisa infectar uma célula e lá dentro dessa célula é que ele vai se dividir, ele vai se proliferar. Então, o vírus, como está aqui, ele é uma partícula que não consegue produzir outras partículas virais. Ele não tem como sobreviver fora de uma célula. Então, o que o vírus tem que fazer para sobreviver, não é? Aqui nós temos essa representação de uma célula, e aí tem o vírus aqui de fora, olha, esse é o vírus da gripe, né? Aí vem o vírus da gripe, olha, ele é incorporado pela célula, aqui a célula faz uma invaginação, aí ele é incorporado pela célula, e aí ele forma aqui uma partícula viral que está dentro da célula. Essa partícula viral transfere o RNA, né, aquela porção do RNA, que é a porção que está no núcleo da célula, essa porção aqui, transfere esse RNA para o núcleo da célula. E, a partir daí, vai produzir inúmeras partículas virais. Então, a partir dessa célula agora, que entrou
uma única partícula de vírus, vão sair inúmeras partículas de vírus. Estão vendo aqui embaixo? Ó, tem aqui 4 partículas virais. É só um exemplo, tá certo? Entrou uma partícula, ela se divide dentro da célula, usa toda a maquinaria da célula passa a trabalhar para o vírus, forma inúmeras partículas virais, e essas partículas virais vão sair da célula e vão infectar outras células. Então, é dessa maneira que o vírus se prolifera no nosso organismo. Ele precisa entrar numa célula do nosso organismo, né? No caso do coronavírus, ele entra nas células que estão lá na região dos pulmões, nas células que a gente chama de células epiteliais pulmonares, principalmente, não unicamente, mas principalmente. E lá dentro dessas células é que ele vai se dividir, vai formar muitas partículas virais e vai invadir outras células. Bem, então, o que a vacina tem que fazer? A vacina, o que é a vacina? O que é a vacina? A vacina é o próprio vírus sendo injetado no nosso organismo. Então, para nos prevenirmos de um vírus vivo, não é, que invade o nosso organismo, nós injetamos no paciente um vírus inativado, um vírus morto, ou um vírus que nós chamamos de atenuado. Você pega o vírus, trata o vírus com substâncias químicas ou com calor, e esse vírus agora, essa partícula, ela ficou inativa, ela não consegue causar doenças, certo? Mas, quando você injeta esse vírus no organismo de um paciente, o paciente entende que essa estrutura que entrou agora no seu organismo é um agente estranho ao seu organismo. E ela passa a produzir anticorpos estranhos. Então, passa a produzir anticorpos contra o vírus. Então, esses anticorpos agora, eles são contra o vírus, eles vão se ligar ao vírus, olha, ele se liga ao vírus, tá certo? De tal forma que o vírus fica agora envolvido pelos antígenos. E quando ele está envolvido pelos antígenos, ele não consegue entrar na célula. Ele está impedido de entrar na célula porque os anticorpos estão em torno deles, não é? Então, o que a vacina faz? A vacina, ela é o próprio vírus morto. Ele entra no seu organismo, ou parte do vírus, pode ser um pedaço do vírus, não precisa ser o vírus inteiro. Um pedaço do vírus vai produzir anticorpos. E esses anticorpos vão nos defender quando entramos em contato, então, com o vírus vivo, né? Então, o que a vacina faz? Ela vai fazer com que o nosso organismo precisa reagir à presença desse vírus morto, produzir anticorpos que vão neutralizar o vírus quando ele for entrar no nosso organismo. Quando o vírus vivo entra no nosso organismo, nós já temos anticorpos para impedir que esse vírus invada as nossas células, para nos impedir que o vírus invada a nossa célula. Então, aqui nós temos, nesse slide, um vírus, e vejam os anticorpos agora, que é essa forma de Y aqui, eles estão reconhecendo que é um vírus e vão neutralizar o vírus de tal forma que o vírus agora não consegue mais entrar na célula. Então, o anticorpo se liga aqui e o vírus agora não consegue mais atravessar e entrar para dentro da célula. Se ele não entra na célula, ele não se divide e não forma mais partículas virais, certo? Bom, vamos primeiro, então, contar a história da descoberta da vacina. Como é que ela foi descoberta? Ela, na verdade, ela foi descoberta, a primeira vacina para ser descoberta foi contra a varíola. A varíola é uma doença causada por um vírus chamado vaccinia, e ele provoca febre muito alta, provoca dores no corpo e na cabeça e mal-estar. Depois, essa febre diminui e surgem pequenas manchas avermelhadas na pele que evoluem para bolhas de pus, que causa coceira e que causa dor. Então, quando as bolhas desaparecem, formam crostas que deixam cicatrizes. Então, o paciente pode apresentar agora hemorragias na pele e mucosas.
A varíola mata até 30% dos pacientes. Ela mata muito facilmente. Então, aqui são fotos da varíola. Um paciente com varíola, está vendo? Essas bolhas cheias de pus. Olha o rosto, né, da paciente aqui, o rosto da paciente aqui. E, na verdade, a varíola existe há muito tempo. O faraó Ramsés V apresentou provavelmente varíola, porque não dá para ver aqui, mas ele tinha essas bolhas, tinha aqui marcas na pele, né, marcas que ficaram, né, e a própria bochecha dele sendo destruída, provavelmente foi causada pela varíola, né? Então é uma doença terrível, né? Só que essa doença, ela também acontece em animais, tá? Então as vacas, o gado, também apresentam varíola, só que a varíola do gado é diferente da varíola humana, né? A varíola do gado não mata o gado sobrevive com a varíola, mas também forma essas bolhas cheias de pus, né? Bom, então nós entendemos a varíola, ela acontece em humanos e ela acontece no gado, acontece no gado também. Então, o Edward Jenner é um médico inglês, e ele observou que as ordenhadoras de vacas, aquelas que tiravam leite de vacas, elas, se contaminada com a varíola, elas tinham uma formação de pústulas, formava as bolhas, né? Mas ela não causava a morte dessas ordenhadoras, né? As ordenhadoras se mantinham basicamente refratárias à varíola, elas eram protegidas da varíola. E aí, mesmo que você injetasse nessas ordenhadoras o vírus, né, quer dizer, aquele líquido, aquele pus da varíola humana, mesmo assim, essas ordenhadoras não desenvolviam varíola. E aí ele ficou intrigado. Então, em maio, dia 14 de maio de 1796, o que ele fez? Ele inoculou um menino chamado James Phipps, um menino de 8 anos, que era o filho do jardineiro da casa dele. Ele infectou esse menino com um pus que ele retirou da pústula, né, da mão da Sarah Nelms. Quem era Sarah Nelms? Era uma ordenhadora. Então, ela formou uma pequena pústula no dedo, ele pegou aquele pus da Sarah e ele colocou e administrou, né, inoculou no menino de 8 anos. O garoto contraiu uma infecção benigna e 10 dias depois estava recuperado. Então, o que o Jenner descobriu? Ele descobriu uma coisa muito importante, né? O menino se curou, ele descobriu a vacina. Mas o que ele passou a fazer, então? Ele passou a pegar o vírus das vacas, né? das pústulas da vaca, e administrar nas pessoas. E com isso ele passou a imunizar as pessoas, imunizar os pacientes. Então ele pegava a pústula, o pus lá da vaca, injetava e colocava no paciente. O paciente desenvolvia alguns sintomas leves e ficava protegido contra a varíola. Então ele descobriu uma forma de vacinar, de imunizar os pacientes para prevenir a varíola. Certo? Essa primeira descoberta, tem essa foto aqui, essa é a foto da mão da Sarah com a pústula, aqui é o menino, o James, tomando, recebendo então o pus aqui da ferida da mão da Sarah, certo? E aqui é o doutor Jenner, né? O doutor Jenner, e aí vem o nome de vacina, que veio de vaca, certo? Bom, ele então foi inicialmente desacreditado, as pessoas, mas que absurdo você pegar uma pústula de vaca e injetar num ser humano, né? Depois a descoberta dele, então, foi reconhecida. Por exemplo, Napoleão Bonaparte pediu para que fosse imunizado todos os seus soldados, né, com a técnica contra a varíola, né? E aí, então, realmente a vacinação se espalhou pelo mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Foi assim que foi descoberta a vacina da varíola, né, que salvou milhões e milhões de pessoas.
E veja, quem era a fonte do vírus? Aquele vírus, quem era a fonte do vírus era a vaca. O vírus da varíola da vaca era capaz de proteger os seres humanos da varíola humana e salvar vidas. Então, a fábrica de vírus para a vacina contra a varíola, a fábrica era a vaca, né? O gado, né? Bom, então, com relação à vacina da gripe, vamos falar da vacina da gripe. A vacina da gripe, né? O Butantan produz a vacina da gripe. Como é que é produzida a vacina da gripe pelo Butantan? É produzida em ovos de galinha. São ovos fecundados com 10 dias e meio de fecundação. E esses ovos, então, recebem uma injeção do vírus da gripe. E o vírus vai crescer dentro do ovo. E depois, aqui do lado direito, tem uma foto que mostra a nossa produção. Então, aqui estão os ovos, eles estão recebendo injeções de vírus da gripe. O vírus cresce dentro do ovo, e depois o vírus é retirado do ovo, é inativado, nós fazemos todos os testes para que ele confirme que ele está absolutamente inativado, e aí ele é administrado nos pacientes, né? Nas pessoas, são vacinadas, recebe o vírus inativado, produzem anticorpos que vão protegê-las contra a gripe. Então, é dessa forma que é produzido a vacina contra a gripe, contra a influenza, né, que o Butantan produz. Então, dessa maneira que se dá a produção. Então, onde é a produção? É no ovo da galinha fecundado de 10 dias e meio. Então, o Butantan já faz isso há bastante tempo, há alguns anos, e nós podemos aqui dizer que o Butantan fornece 80 milhões de doses de vacina contra a gripe esse ano para o Ministério da Saúde, né, além de outras vacinas, né, ele produz e fornece 80 milhões de doses de vacina contra a gripe. Então, nós dizemos que essa produção ocorre na plataforma de ovos, né? E essa plataforma funciona e nós produzimos a vacina nessa plataforma. Isso é importante, porque eu vou voltar a falar sobre isso daqui a pouco, em relação à plataforma, né? 65% das vacinas distribuídas pelo SUS são produzidas aqui pelo Instituto Butantan. Bom, mas qual é o desafio importante, né? Então, dentre os 10 maiores desafios para a saúde pública no mundo, a Organização Mundial da Saúde aponta o monitoramento do vírus da influenza. Então, anualmente, estima-se que haja 1 bilhão de casos, dos quais 3 a 5 milhões são graves, resultando em até 650 mil mortes por doenças respiratórias relacionadas à influenza no mundo. Então, a Organização Mundial da Saúde recomenda a vacinação anual contra a gripe. E essa vacinação anual é importante porque o vírus sofre mutações, sofre modificações. Então, anualmente, nós recebemos a nova cepa de vírus e fazemos a produção especificamente para aquele ano, para combater, para gerar anticorpos contra aquela cepa específica do vírus da gripe daquele ano. E a recusa ou a hesitação em tomar vacina, né, tem um enorme prejuízo, né, porque leva à morte de milhões de pessoas. Então, lembre-se que a vacina é a forma com menor custo-benefício para evitar doenças, né? Saneamento básico, vacinas com certeza, né, e antibióticos salvam milhões de vidas no mundo todo. Então, estima-se que sem pandemia, né, as vacinações, ou a vacina da gripe e as outras vacinas associadas previnem de 2 a 3 milhões de mortes no mundo todo, né? Aqui tem um dado muito importante da importância da vacina. Então, veja, ano de 1922, né, tinha difterias, 175 mil casos, né, no mundo. Aí, em 1998, só teve um. Sarampo, 500 mil casos, em 1962. Em 1998, 89, depois da vacina. Cachumba, 152 mil, em 1968. Com vacina, 606 em 98.
Coqueluche, 147 em 1925, 6.098. Rubéola, 47, 68, 345 em 98. Varíola, que eu acabei de falar, 48.000 em 1904, 0 em 1998. A varíola foi erradicada. Felizmente, nós não vemos ninguém com aquelas pústulas, né, cheias de pus no rosto, ou no corpo, ou nas mãos, e pessoas morrendo pela varíola, graças à vacina descoberta pelo Jenner. Aqui é um gráfico feito pelo professor Isaías Hall, num artigo que ele escreveu. Então, aqui nós temos 3 vacinas, contra a difteria, o tétano e a pertussis, né? Esse é um dado do Brasil. Esse vai de 1990 a 2008, e nós podemos ver o seguinte, olha, na medida em que a vacinação é feita amplamente, né? A vacinação em porcentagem, quando ela está próxima de 100% das pessoas vacinadas, né? Olha só que bacana. A curva, por exemplo, aqui, ó, essa doença aqui, né? A pertussis, olha só, ela desaparece, olha, desaparece a doença. Desculpa, ela desaparece a doença vai e some completamente, né? E também difteria e tétano. Então, graças à vacinação, essas doenças não ocorrem no país, né? E fundamental se vacinar, é a mesma coisa da gripe. Estamos no momento de vacinação da gripe. É preciso que as pessoas se vacinem, procurem os postos de saúde e se vacinem, né, para se proteger. Esse gráfico aqui, ele mostra o seguinte, nessa curva vermelha, a curva vermelha é o uso de vacina. A curva azul é a doença, né? Isso vale para todas as doenças. Então, veja, na medida em que você aumenta a vacinação, a doença desaparece, a doença vai diminuindo. Quando você diminui a vacinação, né, as pessoas deixam de tomar vacina, a doença reaparece, né? Qual é o medo hoje? A varíola está erradicada. Lembra da poliomielite, né? Paralisia infantil. Nós tivemos 2.000 casos em 2006. Ela tinha sido basicamente, né, inexistente. Você não vê mais ocorrer poliomielite. Mas as pessoas precisam tomar vacina. Porque se elas deixarem de tomar vacina na infância, essa doença pode voltar a aparecer novamente. Então, a vacinação é absolutamente fundamental na saúde pública. E aqui tem 3 verdades sobre as vacinas. Salvam vidas, eliminam doenças e são seguras. A vacina trata? Não, a vacina não trata. A vacina previne a doença. A vacina impede que a doença apareça? Não, a vacina não impede que a doença apareça. Ela reduz a gravidade da doença. A doença é menos grave quando o indivíduo está vacinado. Ele apresenta alguns sintomas, né? E por quê? Porque o organismo vai proteger o paciente, né? Com relação ao coronavírus, né? O coronavírus, então, é o vírus que causa a Covid-19. O nome dele é SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 por quê? Porque é Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Por que 2? Porque existe um. Teve uma coronavírus 1, que causava alguns sintomas muito leves, né? Diferente dos SARS-CoV-2, que causam sintomas muito sérios, como nós sabemos, né? Estamos vivendo isso hoje. Existiu o SARS-CoV-1. Algumas pessoas tiveram contato com o coronavírus 1 e desenvolveram uma certa imunidade. Uma imunidade contra o coronavírus 2, mas uma imunidade pequena, né? Mas desenvolveram, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, eles detectaram anticorpos contra coronavírus, de modo geral, em cerca de 20% da população, né? Mas o coronavírus 1 foi muito menos, nada parecido com o coronavírus 2, tá certo? Bom, então vamos entender um pouco sobre o coronavírus. Essa estrutura química do coronavírus, esse é o coronavírus, né? Essa é a partícula viral, né? E aqui nós vemos que ele lembra muito aquele vírus que eu mostrei agora há pouco, que era o vírus da gripe, né? Então ele tem um envelope lipídico, tá certo? Em volta desse envelope tem proteínas, tá certo? Olha aqui. E a parte central, né, desse envelope tem a parte genômica, que é um RNA, que é um ácido ribonucleico. Então, esse aqui é o coronavírus, né? O coronavírus. Muito bem. Aqui do lado de fora, vejam que tem proteínas, tá certo?
E tem uma proteína que chama proteína S. Essa proteína S é de spike. Spike quer dizer espinho, né? Proteína S, proteína spike. Por que essa proteína é tão importante no coronavírus? Ela é fundamental no coronavírus. Eu vou explicar por quê. Então, olha só. Como nós já conversamos, já falamos, o vírus ele só cresce e sobrevive dentro da célula. Então, aqui é um desenho de uma célula, né? E aqui do lado esquerdo eu vejo um coronavírus, ó, SARS-CoV-2, é o coronavírus, está aqui o coronavírus, tá certo? O coronavírus, então, para se proliferar, ele precisa entrar na célula, ele precisa infectar uma célula, aí ele entra na célula, libera o RNA dele, que vai para o núcleo da célula e vai produzir várias partículas do coronavírus, que depois vai sair da célula e vai infectar outras células, certo? Então, ele precisa entrar em uma célula, precisa estar dentro de uma célula para poder gerar mais partículas virais que vão, então, infectar outras células. Mas, olha só, para ele entrar nessa célula, esse vírus precisa de que a parte da spike, da proteína S, essa proteína S aqui tem esse vírus tem essa proteína S, né? Deixa eu passar o próximo slide aqui. Então, aqui eu tenho a proteína S, tá vendo? Essa aqui agora é azulzinha. Ele precisa encontrar esse receptor aqui chamado AC2. Quando ele encontra esse receptor AC2, só quando ele encontra o receptor AC2 é que ele vai conseguir entrar para dentro da célula. Então, ele precisa se ligar a esse AC2 para entrar na célula. Muito bem. Então, olha só. Se tiver um anticorpo que seja capaz de se ligar à proteína S, então um anticorpo que se liga à proteína S, o que vai acontecer? O vírus não consegue entrar na célula. Se o vírus não consegue entrar na célula, ele não vai se proliferar, não vai formar novas partículas virais, não vai sair da célula, não vai causar doença no paciente. Então, o que o nosso organismo precisa fazer? Precisa produzir um anticorpo contra a proteína S, né? Contra a proteína S, para impedir que esse vírus entre para dentro da célula. Então, se nós olharmos aqui, ó, eu tenho aqui a proteína S, aqui eu tenho a célula, de novo a célula, e aqui a parte do AC2, ACE2, e então, olha só, a proteína S se liga aqui, e aí o vírus entra dentro da célula. Então, se o anticorpo se ligar à proteína S, aqui nessa porção da proteína S, o que vai acontecer? É que o vírus não consegue entrar na célula, eu elimino o processo infeccioso, né? Então, olha só, aqui, ó, veja bem, o que a vacina tem que fazer? A vacina, ela vai produzir um anticorpo, né? A vacina, então, você injetou o vírus, ou uma parte do vírus, né? Você injetou a proteína S. Se você injetar a proteína S no paciente, ou injetou o vírus inteiro, ele vai produzir um anticorpo. O anticorpo se liga à proteína S e não deixa o vírus se ligar a essa região AC2 aqui, a AC2 do receptor. Se ela não se liga aqui, ela não entra para dentro da célula. Você neutralizou a doença, você impediu que a doença aconteça. Então, o que o anticorpo faz? Por isso que ele chama anticorpo de neutralização, anticorpo neutralizante. Né? Ele neutraliza a entrada do vírus para dentro da célula e impede o processo infeccioso. Essa é a vacina, é gerar anticorpo para impedir que o vírus entre para dentro da célula. Né? Esse é o processo de produção de vacina. Né? Gerar anticorpo para impedir que o vírus entre para dentro da célula. Então, aqui nós temos a Coronavac. Como é que a Coronavac é produzida? Então, a Coronavac, ela é produzida, quer dizer, o vírus, né? O coronavírus, ele cresce em uma célula, chama células Vero, que é uma célula de rim de macaco. Então, quando você põe o vírus na presença dessa célula, o vírus entra dentro da célula e forma muitos vírus, muitos vírus. Essa é a fábrica. Então, a vaca produzia o vírus contra a varíola. Essa célula Vero, o ovo produz o vírus, faz crescer o vírus da gripe, o vírus da gripe que eu acabei de falar. O vírus da gripe cresce em ovo, e aí você inativa o vírus, fez a vacina da gripe. O coronavírus não cresce em ovos de galinha. Ele foi injetado diretamente em ovo de galinha, mas o coronavírus
não cresce em ovos de galinha. Nós testamos aqui no Instituto Butantan, foi testado pela nossa área de produção, ele não cresce. Mas ele cresce, o coronavírus cresce nessas células aqui, que é a célula, o vírus inteiro, cresce nas células Vero. Então ele se forma, tem muitas partículas virais. Essas partículas virais, depois que cresceram, elas são recolhidas, né? Elas são separadas e inativadas quimicamente. Você trata com uma substância química, e aí você tem um vírus inteiro, mas ele está inativado. Esse vírus está inativado, ele é morto, ele não consegue causar doença. Não causa doença. Esse vírus agora é o vírus que vai compor a vacina Coronavac. Então, esse vírus inativado, morto, é a vacina Coronavac. Ainda é adicionado um adjuvante, que é o hidróxido de alumínio, para aumentar a potência do sistema imunológico, para o sistema imunológico produzir mais anticorpos. Então, esse vírus é o vírus inteiro morto, inativado. Não é um pedaço do vírus, é o vírus inteiro. E ele não causa doença, mas ele leva à produção de anticorpos, né, aqueles anticorpos, que vão impedir o vírus de infectar as células, vão impedir o vírus de entrar nas células e se proliferar dentro da célula. Então, essa é a Coronavac. Usa o vírus inteiro. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. O vírus inteiro morto, inativado, né? Muito bem. Aqui nós temos, então, veja, um exemplo dos anticorpos, então, se ligando ao vírus e impedindo o vírus de entrar para dentro da célula, certo? Neutraliza a entrada do vírus para dentro da célula, ele não tem como crescer. Muito bem, e a Butanvac? A Butanvac é a vacina que nós estamos trabalhando agora, né? Além da Coronavac, que é uma vacina extremamente segura, né? Os pacientes que tomaram Coronavac tiveram efeitos muito leves, né? A vacina muito segura, muito efetiva, né? Que é a Coronavac, que nós estamos também construindo a fábrica para produzir Coronavac em células Vero. Essas células Vero é a mesma célula que nós usamos para produzir a vacina da dengue, que nós estamos produzindo, está em estudo clínico, e se tudo correr bem, esperamos que em 2022 tenhamos a vacina da dengue sendo fornecida para o Ministério da Saúde. Mas agora vamos falar da Butanvac. Muito bem. Como é feita a Butanvac? Então, a Butanvac é uma vacina que a gente chama de nova geração, e ela foi desenvolvida por um consórcio internacional, que eu vou explicar daqui a pouco, né? Em conjunto com esse consórcio internacional, o Butantan faz parte do consórcio, e ela será produzida integralmente aqui no território nacional, no território brasileiro, aqui no Instituto Butantan. Então, essa vacina, a vacina Butanvac, ela está baseada num vírus que chama Newcastle. Newcastle é um vírus que infecta aves, e ele é inofensivo para o ser humano, né? Assim como tinha a varíola da vaca, né? O Newcastle, ele é inofensivo para o ser humano, mas ele infecta aves. Ele existe há muito tempo é conhecido. Então, o que foi feito nesse vírus, né? Esse vírus, ele é usado quase como um cavalo de Troia. Eu vou explicar como. É usado quase como um cavalo de Troia. Então, esse vírus, o Newcastle, ele foi modificado e recebeu uma proteína, uma única proteína do coronavírus, do SARS-CoV-2. Que proteína é essa? A proteína S. A proteína S é aquela que se liga no receptor para poder entrar na célula. É a proteína que permite o vírus entrar na célula. Então, o que eles fizeram? A proteína S foi modificada, eles introduziram uma modificação na estrutura dessa proteína e ela foi inserida no vírus. O vírus vivo, tá certo? Então, o vírus vivo recebeu, quer dizer, que vírus vivo? O Newcastle, recebeu só uma proteína do SARS-CoV-2, ou seja, do coronavírus. Só uma proteína foi inserida nesse vírus e ele ficou vivo. Aí, o que eles fizeram? Pegaram esse vírus, agora o Newcastle, que contém essa proteína do coronavírus, e injetaram no ovo, assim como nós fazemos para o vírus da gripe. E olha só, cresceu tremendamente. Como é um vírus de aves, ele se deu muito bem no ovo e se proliferou muito bem, agora carregando a proteína do coronavírus.
certo? Então, o processo é de produção agora, né? Você tem um vírus modificado, que é o Newcastle, recebendo a proteína do coronavírus e que cresce e prolifera em ovos, permitindo produzir uma vacina em ovos de galinha, da mesma forma, né, que fazemos com a vacina da gripe, né? O vírus daí, então, ele é depois inativado. Então, olha só, esse aqui é o vírus, o Newcastle, né? O Newcastle, ele recebe só uma proteína, a proteína spike, a proteína S do coronavírus, né? Aí você injeta em ovos, ele vai formar muitos vírus, aí esses muitos vírus aqui são inativados, né? Se faz a inativação do vírus, assim como faz o vírus da gripe, injeta no paciente, né? Esse vírus agora está carregando a proteína S, o que vai acontecer? Ele vai produzir anticorpos contra a proteína S, que vai nos proteger contra o coronavírus. Né? Então, é uma produção, é uma vacina bastante segura, ela é muito imunogênica, ela produz muitos anticorpos, e o mais importante, pode ser produzido na plataforma de ovos que nós temos aqui no Butantan, né? E que vai permitir produzir aqui a própria vacina. Tá? Não tem problema com a imunogenicidade desse vetor, é sabido que esse vetor, o que esse vetor? Que vetor é esse, né? O cavalo de Troia é o vírus Newcastle, ele não tem problema nenhum, ele não causa nenhum problema para humanos, né? Essa vacina é estável em 2 a 4 graus, portanto, geladeira, você pode manter em geladeira durante semanas, né? Por semanas em geladeira. E se tiver uma mudança no vírus, se aparecer uma mutante diferente no vírus, que muda a proteína S, o que você faz? Você só muda a proteína S, que você insere lá no Newcastle, pronto, você tem agora um vírus modificado que vai combater especificamente aquela variante, né, que apareceu de repente, né, como nós fazemos para o vírus da gripe. Nós já fazemos isso, muda o vírus da gripe anualmente, nós mudamos o vírus que vai para o ovo e que vai gerar anticorpos, então, especificamente contra aquela cepa, tá certo? Então, esse é o processo de produção da Butanvac, que nós estamos trabalhando. Esse consórcio envolve a PAF, que é uma organização filantrópica, né? Ela reuniu a Universidade de Monte Sinai. A Universidade de Monte Sinai tem o vírus Newcastle, o vírus de galinha, ela tem o vírus de galinha. A Universidade de Austin, do Texas, produz a proteína S modificada, né? Modifica a proteína S, e aí, na verdade, tem uma outra empresa, que é a Dynavax, que produz um adjuvante chamado CPG, né? Então, vai permitir com que os produtores de vacina agora, né, que é o Butantan, é um deles, né, tem a IVAC e a GPO, né, que são outros produtores de vacina, né, eu vou falar sobre elas daqui a pouco. Então, esse é um conjunto de unidades envolvidas, né? Então, tem o Monte Sinai, a Universidade de Monte Sinai, que tem o vírus de galinha, né, o vírus de aves, a Austin University, que faz a proteína S do coronavírus modificado, né, e a inserção é feita lá pelo Monte Sinai, e depois o vírus vivo é transferido para o Butantan e essas outras instituições aqui, que vão produzir a vacina, vão fazer o vírus crescer em ovos. Então, o Instituto Butantan será o responsável por produzir 85% do total, né, de produção, né, do consórcio. 85% da vacina será produzida por nós, Instituto Butantan do Brasil. O Instituto de Vacinas e Biologia Médica do Vietnã vai produzir também, e o Government Pharmaceutical Organization da Tailândia também vai produzir. Na verdade, já estamos produzindo todos nós, tanto o Instituto Butantan quanto os demais já estão produzindo, e agora sim estamos realizando os estudos clínicos. Então, do ponto de vista de produção da vacina, a nossa plataforma de produção de vacina em ovos, que é o da gripe, foi certificado pela Organização Mundial da Saúde, né, recentemente. Nós recebemos essa certificação internacional, nós podemos fornecer vacina não só para o Brasil, mas para o mundo, né? Então, o que nós temos lá? Nós recebemos os ovos de galinha, temos um controle de qualidade dos ovos, inoculamos o vírus, né, nos ovos, coletamos o líquido chamado alantóico do ovo, que contém o vírus, purificamos esse líquido, temos, então,
vírus vivo, né, em grande quantidade, inativamos o vírus, filtramos, acondicionamos em câmara fria e então fazemos a formulação e o invase, né? Aqui estão os ovos chegando, tá vendo? Para a produção. Nós vamos usar essa mesma plataforma para a produção, então, da Butanvac. Então, nós iniciamos as negociações no consórcio em abril de 2020, em junho de 2021 iniciou-se os estudos pré-clínicos, né? Aqueles que precedem o estudo clínico, estudo feitos, então, em animais, em camundongos, se mostrou muito efetiva, né? Depois, então, esses estudos começaram em junho de 2021, setembro, outubro de 2021, esperamos conseguir aprovação, né? Nós vamos começar aqui, junho de 2021, os estudos clínicos, agora em humanos, né? Primeiro foi feito em animais, agora em humanos. Em junho estamos justamente discutindo sobre isso antes de eu apresentar essa palestra. E aí, em setembro, outubro, esperamos a aprovação da Anvisa para começar a iniciar a vacinação, esperamos em novembro. Estamos pensando alternativas de como antecipar, mas é difícil, porque, obviamente, nós temos que comprovar a segurança, que é seguro para o paciente, temos que provar que é eficaz, que protege contra a doença, que produz anticorpos neutralizantes, para que, quando você entra em contato com o vírus, impede o desenvolvimento da doença, tá certo? Deixa eu chamar a atenção de uma coisa importante. Quando nós tomamos a vacina, nós produzimos anticorpos contra o vírus, no caso, inativado. Nós produzimos anticorpos neutralizantes. Esses anticorpos são produzidos, eles ficam na corrente sanguínea durante um certo tempo. Depois, os anticorpos podem não mais ser encontrados na corrente sanguínea. Mas não quer dizer que você não esteja protegido. Você tem a memória imunológica. O que é a memória imunológica? Memória imunológica é que fica nas nossas células de defesa. Quando você entra em contato com um vírus, aquele mesmo vírus vivo, o nosso organismo reconhece aquele vírus, fala, opa, esse vírus eu conheço. Como ele produziu anticorpos antes, ele vai rapidamente responder produzindo anticorpos. Esses anticorpos sendo produzidos agora, ele vai impedir que o vírus entre nas células e provoque o processo infeccioso mais grave. Então, quando nós entramos em contato com um vírus pela primeira vez, como o coronavírus, nós vamos produzir anticorpos também. Nós não produzimos anticorpos, produzimos anticorpos, só que nós demoramos para produzir anticorpos. E dá tempo do vírus entrar nas nossas células, lá no pulmão, e causar a doença pulmonar inflamatória, causar a insuficiência respiratória, né? Mas, quando nós estamos vacinados, nós produzimos anticorpos neutralizantes mais rapidamente, que vão neutralizar o vírus mais rapidamente, e ele não vai poder entrar nas nossas células, ou vai entrar em uma quantidade pequena, causando uma doença muito menos grave. Então, a vacina, ela nos protege, e não só pelo anticorpo que produz agora, mas pela memória imunológica que fica, né? E uma coisa importante que eu preciso dizer, a Coronavac é um vírus inteiro. Então, ela produz anticorpos, não só contra a proteína S, mas inclusive contra outras proteínas, né? Essas outras proteínas, né, também são capazes de induzir produção de anticorpos, né? Então, nós falamos, não temos mais anticorpos neutralizantes na corrente sanguínea. Mas veja, se você não tem mais o vírus, por que você vai continuar produzindo anticorpos neutralizantes? Ele deixa de produzir. Só que no momento em que você entra em contato com o vírus, novamente, né, ou entra em contato com o vírus, depois de algum tempo, o organismo reconhece e rapidamente produz anticorpos que vai proteger o nosso organismo contra uma infecção, uma doença mais grave, uma doença grave, né? E, em alguns casos, se o paciente tem algum problema imunológico ou uma doença associada, pode ser que o organismo não responde tão bem, né? Pode acontecer isso, né? Mas a vacina, ela vai te dar a proteção contra a doença, contra aquele vírus, e vai te proteger não somente logo após a vacinação, mas durante um tempo bastante longo, enquanto a memória imunológica está lá, né? Entrou em contato com o vírus, o organismo fala, opa, esse eu conheço. É como você sabe de alguém, né,
que você reconhece, essa pessoa aí, eu preciso fugir dela, né? Então, você antecipa, você está vacinado contra aquela pessoa. Isso acontece, né? Em alguns casos, né? Que você foge da pessoa, você está vacinado contra ela, né? A vacina realmente a diferença que nós temos entre a pandemia, né, que nós estamos vivendo e a pandemia de 1918. Lá faleceram cerca de 80 a 100 milhões de pessoas, né? E hoje nós temos a vacina que nitidamente reduz, protege a população. Então, é importante difundir e informar as pessoas sobre a importância da vacinação. Nós criamos uma campanha, que é uma campanha sobre a importância da vacinação, juntamente com a Turma da Mônica, não é? E esse é o gibi que é vacinação e saúde de montão, né? Essa campanha nós estamos desenvolvendo uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação do Estado de São Paulo, para entregar os gibis, para mostrar vídeos, para discutir com os professores sobre a importância da vacinação. Nós estamos realizando esse programa, essa campanha, junto com crianças do ensino básico, do ensino fundamental e básico. Qual é a ideia? A ideia é que a criança entenda a importância da vacinação, aí ela leva para casa, e ela explica para o pai, para a mãe, para os irmãos, e todos podem compreender a importância da vacinação, né? E nesse gibizinho, né, nós fizemos de tal forma que tem informações como, por exemplo, do Jenner, o descobridor da vacina, aparece aqui no gibi. É importante que as pessoas saibam como a vacina funciona, porque aí elas não terão medo de ser vacinadas. Então, essa campanha nós estamos realizando, são 561 escolas municipais, 326 mil crianças, 16.650 professores, pais e familiares, que estão recebendo vídeos sobre o gibi e depois o gibi fisicamente, em papel, né? Uma parceria nossa com a Sanofi Pasteur, que é o laboratório que também produz vacina da gripe, que passou a tecnologia para o Instituto Butantan. Nosso objetivo, então, é informar sobre o calendário anual de vacinação, alertar as famílias sobre notícias falsas, notícias que não são verdadeiras em relação à vacinação, desenvolver um material informativo e orientações por meio de videoaulas para vacinas, sobre vacinas, para professores da rede pública da cidade de São Paulo, oferecer material educativo, atraente, né, que seja lúdico para motivar as crianças, né, e inserir uma ação de comemoração dos 120 anos, né, do Instituto Butantan. Eu me lembro, meu pai fumava, e meu irmão foi para a escola e aprendeu sobre fumar, quanto que o cigarro fazia mal, né? Aí meu irmão chegou em casa, explicou para o meu pai, insistiu com meu pai deixou de fumar, porque meu irmão falou com ele, meu irmão era pequeno, né? Ele convenceu meu pai que não deveria fumar, foi a ação mais efetiva que eu assisti, e nós acreditamos que se a criança sabe exatamente como a vacina é importante, ela vai convencer os pais, os familiares, os parentes sobre isso. Então, essa é uma ação que nós estamos fazendo aqui no município da cidade de São Paulo, possivelmente o PNI, que é o Plano Nacional de Imunização, que é um plano nacional que causa de referência para o mundo inteiro, nosso Plano Nacional de Imunização, aqui no Brasil, eles estão querendo também implementar esse gibi em todo o país, né? Esperamos que, de fato, isso aconteça. Nós estamos vendo que efetivamente está dando resultado. E aqui, essa é a casa mais velha do Instituto Butantan, que o Butantan era uma fazenda, né? O campus da cidade universitária da USP fazia parte da fazenda Butantan, né? E aqui eram criados os cavalos, de onde se extraía o soro contra os animais peçonhentos, e essa era a casa do gerente da fazenda, né? Onde moravam os familiares. Nessa casa morou o Vital Brasil, né, com a sua família, e depois essa casa ela virou a escola da fazenda, onde as crianças estudavam, né, e chama Casa Rosa, carinhosamente chamada de Casa Rosa. Essa casa vai abrigar o Museu da Vacina. O Museu da Vacina está sendo construído, nosso propósito é ensinar sobre vacina, para as crianças que nos visitem, para os jovens, para os adultos, quem vier nos visitar, compreenda como a vacina funciona,
funciona, como ela atua, como ela nos protege, para que as pessoas não tenham medo da vacinação. Muito pelo contrário, ajudem a difundir a importância da vacinação. E essa será o museu, então, da vacina que está sendo construída, e a finalidade é formar e educar pessoas, gerar material educativo, inclusive. Então, as lições que nós aprendemos na pandemia, 2018 e agora, né? Manter distância durante a pandemia, usar máscara, uso de álcool gel, cuidados sanitários, evitar aglomerações e tomar vacina. Mas tem um ponto importante, que é ter o domínio da tecnologia e a disponibilidade de insumos para produzir vacinas no país. Cada país cuida do seu povo. Cada país gera vacina para tratar do seu povo, para curar o seu povo, né? A China hoje vacina 20 milhões de pessoas por dia. Ela pretende vacinar toda a população. Nós precisamos desenvolver no Brasil a mesma coisa. Precisamos desenvolver tecnologia própria, né? Aí em Maringá, os empresários que estão me ouvindo, né? Precisamos desenvolver tecnologia local. Precisamos de apoio ao desenvolvimento científico e tecnológico. Tenho certeza, a Universidade de Maringá tem muita competência instalada, muita competência disponível para traduzir essa competência em retorno para a sociedade, em produtos novos, em autossuficiência. É isso que nós precisamos no Brasil. Tenho certeza que Maringá, junto com a universidade, junto com a ASIM, né, junto com os empresários, os professores, podem pensar em um apoio especificamente para o desenvolvimento científico e tecnológico local, né? Nós temos cooperativas, uma cooperativa grande, reconhecida no mundo todo. Nós temos grandes indústrias em Maringá, temos grandes empresas, temos grandes lideranças, pessoas capacitadas, muito capacitadas, né? Recentemente foi feita uma lista dos 100 mil mais importantes pesquisadores do mundo. Tem 600 brasileiros, tem 8 da Universidade Estadual de Maringá. Então, pode-se pensar, talvez, em uma forma de apoiar a pesquisa local, o desenvolvimento tecnológico. Eu digo para vocês que aqui em São Paulo, a FAPESP tem um papel muito importante para nos apoiar na pesquisa que é desenvolvida aqui no estado de São Paulo, né? O Paraná tem a Fundação Araucária. Talvez até uma fundação municipal de apoio à pesquisa seria importante para incentivar, motivar o desenvolvimento científico e tecnológico local. E isso vai gerar o que o país precisa: tecnologia própria e riqueza para a população. Eu pediria a gentileza, Miguel, se você puder mostrar o vídeo, são só 3 minutos, eu sei que eu falei demais, mas, por favor, se você puder mostrar um vídeo, fala um pouquinho sobre o Instituto Butantan. Muito obrigado. Doutor Rui, fique à vontade. Vamos agora veicular o vídeo, então. O vídeo institucional, por favor. Obrigado. Quando nós recebemos visitantes, nós mostramos esse vídeo aqui no Butantan. E tanto para visitantes nacionais como estrangeiros, né, esse vídeo é mostrado dos 120 anos. Por favor, fique à vontade, pode mostrar o vídeo. Nós do Instituto Butantan trabalhamos incansavelmente a serviço da vida. Desde 1901, salvamos as vidas de milhões de brasileiros com o soro contra a peste bubônica e as vacinas contra a gripe espanhola, gripe influenza, difteria, tétano e pertussis, raiva, o novo coronavírus e, em breve, contra a dengue. Somos o maior produtor de vacinas. Nós do Instituto Butantan trabalhamos incansavelmente a serviço da vida. Desde 1901, salvamos as vidas de milhões de brasileiros com o soro contra a peste bubônica e as vacinas contra a gripe espanhola, gripe influenza, difteria, tétano e pertussis, raiva, o novo coronavírus e, em breve, contra a dengue. Somos o maior produtor de vacinas e soros da América Latina e referência mundial de eficiência e qualidade. Produzimos 65% das vacinas distribuídas pelo SUS no Programa Nacional de Imunizações, sendo delas 100% das vacinas contra a gripe. Também atuamos junto a parceiros internacionais para ampliar a oferta de vacinas. Fabricamos a maioria dos soros hiperimunes utilizados no Brasil contra venenos de animais peçonhentos, toxinas bacterianas e o vírus da raiva. Em 2019, automatizamos o processo de coleta de plasma dos cavalos, por meio da plasmaférese, melhorando a qualidade da matéria-prima dos soros.
Abrigamos uma grande infraestrutura, com 26 laboratórios e um centro bioindustrial, com fábricas estado-da-arte, como a fábrica de anticorpos monoclonais, que irá produzir medicamentos para o tratamento de câncer e doenças autoimunes. Estamos constantemente expandindo a nossa capacidade produtiva. Em 2021, cerca de 80 obras de infraestrutura estão previstas para aprimorar nosso centro bioindustrial, como a fábrica multipropósito, que tem como um de seus objetivos a produção de vacinas celulares. Essa fábrica é uma das únicas no Brasil com o nível de classificação MB3, sendo um de seus produtos a vacina contra a Covid-19. Em um parque de extensa área verde, temos prédios tombados, 4 museus e um grande acervo de documentos e objetos históricos, que preservam a nossa memória centenária. Desde 2018, a Escola Superior do Instituto Butantan oferece cursos de extensão e programas de pós-graduação e mestrado, confirmando o nosso propósito de divulgar a educação científica. No futuro, nosso Parque de Ciências irá inspirar nossos visitantes a vivenciar o potencial da ciência brasileira e o impacto da saúde pública de qualidade. Organização, preservação e divulgação da memória institucional é o nosso compromisso, porque entendemos que passado e futuro andam sempre juntos. E o futuro começa agora. Porque assim é a ciência. Assim é a nossa história. Sem fronteiras. O que esses 120 anos nos ensinaram foi que tudo isso só foi possível, e é possível, porque trabalhamos todos juntos a serviço da vida. Dr. Rui, pode continuar. Me parece que o senhor tem mais um slide para concluir a fala, é isso mesmo? É só para dizer muito obrigado. Só para dizer muito obrigado. Dr. Rui, muito obrigado. É um prazer muito grande tê-lo aqui nesta noite. Assim é a ciência, né? Assim como disse no vídeo, a Associação Comercial fica muito honrada com a sua participação. Nesse momento, como combinado, nós vamos abrir para as perguntas e eu vou passar primeiro para o nosso presidente, o senhor Michel Felipe Soares, para fazer o seu primeiro questionamento. Doutor Rui. Muito obrigado. Está me ouvindo bem? Está me ouvindo? Então, tá bom. Bem. Obrigado. Quero parabenizá-lo pela grande aula que nos deu. É uma aula extremamente didática, até para quem é leigo na área da medicina, né, e da biomedicina. Consegue entender um pouco a questão do conceito do vírus, da vacina, da inativação do vírus. Realmente foi extremamente didático. Parabéns, foi extremamente importante para nós. Inclusive, nós estaremos disponibilizando a aula de hoje à noite, amanhã, para os nossos membros do CAD no nosso grupo. Tá? Então, para quem quiser, amanhã vai ter acesso a ela para poder replicar essa aula. A minha primeira pergunta é que muitos têm falado de, eventualmente, uma terceira dose para a Coronavac. Talvez o senhor até tenha me respondido durante sua palestra em questão da imunidade, né, da memória imunológica do corpo, mas será que seria importante essa terceira dose ou não? Como é que é a visão hoje de vocês disso? O que se fala é uma dose de reforço, né? Uma dose de reforço. A questão é que ainda há uma certa dúvida se realmente ela se faria necessária, né? Nesse momento, a ideia é vacinar com 2 doses toda a população. Depois que nós fizermos isso vai ser, esperamos, em breve, nós podemos repensar na dose de reforço. Assim como nós fazemos a vacinação anual contra a gripe, né? Então você toma esse ano, ano que vem, toma de novo. A mesma forma se pensa em relação ao coronavírus, né? Veja que, Michel, que coisa interessante, né? O mundo estava preocupado com a pandemia. Veja, 100 anos atrás teve uma pandemia, né? Então, o mundo estava preocupado com a pandemia. O Bill Gates chegou a comentar isso, criou a fundação Bill e Melinda Gates, justamente pensando na pandemia. E aqui no Butantan,
Nós tínhamos um grupo trabalhando na pandemia, mas a ideia é que fosse um vírus semelhante, um vírus da gripe, que fosse um vírus influenza, e veio o coronavírus. Fomos surpreendidos pelo coronavírus, não é? Então, nós tivemos que agora aprender sobre o coronavírus. A gente aprende com a situação, com os fatos novos que aparecem, né? Então, por exemplo, nós falamos, nós tomamos a vacina, mas o que a vacina vai garantir para mim a minha segurança contra o vírus durante quanto tempo? Então, tem um estudo mostrando que o anticorpo neutralizante que eu mencionei, aquele que neutraliza o vírus, né? Depois da vacinação, ele fica na corrente sanguínea mais ou menos de até 11 meses. Então, isso vai dar 10 meses a 11 meses. Aí a questão é essa, se faria, então, nesse momento, uma dose de reforço. Eu acho que, quer dizer, basicamente a discussão que nós temos feito é assim, por que não? Se nós tivermos vacina, por que não? Quando você se protege contra um coronavírus e vier um outro coronavírus e for reconhecido, nosso organismo já vai reconhecer que aquele vírus, a gente já conhece ele, tá certo? Então, acho que a tendência hoje seria essa. Temos vacina, por que não fazer uma dose de reforço? Mas isso não quer dizer que você não está protegido com 2 doses. Vou me permitir fazer uma única pergunta só, curta e rápida, antes de passar para o Miguel passar dos outros. A Butanvac, ela seria em 1 ou 2 doses a aplicação? Inicialmente, nós pensamos em 2 doses, tá? E nós temos alguns dados que vieram da Tailândia, aliás, nós estávamos discutindo isso hoje, chegou semana passada, alguns dados que já iniciaram em humanos, e o resultado é muito bom, Michel, é muito animador mesmo. Ela é muito imunogênica, produz muito anticorpos, né? Porque tem uma outra coisa importante, que isso também é importante saber. Nós produzimos uma grande quantidade de anticorpo. Quando você produz uma grande quantidade de anticorpo contra uma determinada cepa de vírus, no caso do coronavírus, a cepa que a gente chama parental, a primeira cepa é lá de Wuhan, na China. Então, quando você produz muito anticorpos contra essa cepa de Wuhan, se tiver muito anticorpo, ela te protege contra a cepa que veio do Amazonas, de Manaus. Então, você não precisa de um anticorpo específico, né? É claro que a resposta fica mais específica, efetiva, quando você tem um anticorpo contra P1, que é a cepa de Manaus. Mas se você tiver muito anticorpo contra Wuhan, ela vai te proteger contra Manaus. Então, fundamentalmente, o que a gente precisa é responder bem, produzir muito anticorpo. Entendeu? Então, esse é o que nós estamos aprendendo com a vacinação e com a doença, né? Uma boa notícia. Vou passar, então, para o nosso cerimonialista. Tem uma outra coisa interessante. Se alguém já teve a doença, teve Covid e tomou vacina, ele produz muito anticorpo, mas ele produz muito, assim, em valores muito altos, né? Então, se você imaginar o contrário, né? Você tomou vacina e recebeu o vírus vivo, você também vai produzir muito anticorpo. Não estou falando, basicamente, do Coronavac, que são os dados que nós temos aqui, né? Que vai te proteger. Doutor Rui, eu vou passar neste momento para o nosso vice-presidente para assuntos de saúde, o doutor Érico Diniz Silva, para fazer a sua pergunta. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, Michel, obrigado, Miguel. Parabéns pela excelente palestra, acho que muito esclarecedora. É importante resgatar a história, né, doutor Rui? Não só a história do Butantan, que é um orgulho do Brasil, mas a história do aprendizado da medicina brasileira, incluindo aí a questão da gripe espanhola. Sabe-se que protocolos de controle sanitário de epidemia se aprendeu naquela ocasião. Identificação precoce dos positivados, controle dos contactantes, tudo isso já estava na história da saúde brasileira, né? Resta aplicar agora para enfrentamento do Covid-19. Bom, a minha pergunta, doutor Rui, ela vai um pouco em alguns questionamentos que a gente percebe até no grupo dos empresários aqui da ASIM e também da população de maneira geral, né? Sabe que cada país tem a sua velocidade de vacinação, sabemos que a eficácia da vacina também está ligada diretamente à efetividade da campanha de vacinação, né? E tivemos aqui alguns casos de países aqui sul-americanos, como Chile e Uruguai, que começaram
uma boa velocidade de vacinação, porém tiveram um recrudescimento de alguns casos. Sabe-se, claro, que a maior parte desses casos nesses países foram de pessoas não vacinadas, né? Mas é importante, né? Eu acho que o Dr. Rui puder reforçar isso, e ouvir a opinião dele, claro, né? Sobre essa questão, porque o ritmo da vacinação no Brasil está começando a aumentar, temos já um prognóstico mais otimista de que pelo menos até setembro, outubro, boa parte da população receba pelo menos a primeira dose, né? Então, é importante reforçar as questões que o Dr. Rui bem colocou de distanciamento social, higiene. Gostaria que o Dr. Rui, então, comentasse, citando aí os exemplos de Chile, Uruguai, e o que nós podemos fazer no Brasil para evitar casos semelhantes. Obrigado. Olha, quer dizer, na verdade, acho que o fato é o seguinte: os países que vacinam rapidamente são aqueles que produzem suas próprias vacinas, né? Então, eles dizem o seguinte: vou proteger a minha população imediatamente, né? Eu não sei, mas nos países que produzem vacina, inclusive os insumos que são necessários para a produção de vacinas estão sendo destinados primordialmente para o próprio país, né? Então, quando nós formos capazes, é esse o ponto que eu acho que não é um aprendizado muito grande. A gente fala em globalização, mas a globalização para o comércio, né? Nós temos feito isso, Maringá exporta, recebe, né? Importa, exporta, mas quando se trata de uma situação tão calamitosa quanto essa, a prioridade é o povo do país. Isso significa que nós precisamos desenvolver tecnologia e ciência no próprio país, gerar conhecimento, gerar tecnologia e gerar produto para que nós possamos fazer a vacinação muito rapidamente, por exemplo, numa situação como essa, da população, não é? Então, muita tecnologia foi desenvolvida em função da pandemia, muita tecnologia, não é? Por exemplo, máscaras. Agora a máscara virou realmente uma peça fundamental, você sai com máscara. E tem as máscaras, inclusive, com desenhinhos, né? Tem a máscara de torcedores, né? Mas esses dias eu participei de uma reunião onde estão se desenvolvendo tecidos, né? Como, por exemplo, aventais e até máscaras com prata. Por que prata? Porque a prata ela é bactericida, ela é virucida. Então, esses tecidos estão sendo testados porque eles podem reduzir a ocorrência de micro-organismos nos tecidos e, portanto, a transmissão de micro-organismos de doenças, tá certo? Então, o desenvolvimento tecnológico é absolutamente fundamental e os países fizeram as vacinações, né? E a vacina, ela reduz a gravidade da doença, mas ela não impede você de ficar doente. Ela reduz a transmissão da doença. Por quê? Porque se o vírus entra no seu organismo e ele não encontra a célula para se proliferar, ele não vai se proliferar e, portanto, você vai transmitir muito pouco vírus para suas pessoas com quem você convive, né? Então, a vacina impede você de ter uma doença grave ou reduz a chance de você ter uma doença grave, reduz muito, e você deixa de oferecer as suas células para o vírus se proliferar e, portanto, vai diminuir a transmissão. Mas isso não quer dizer que a doença não vai existir, ou seja, que o vírus vai continuar circulando, que as pessoas podem ter uma vida, tem que continuar vivendo como se não tivesse vacinado, porque ela continua predisposta a receber o vírus. Então, o que acontece é o afrouxamento de algumas medidas sanitárias em função da vacina. E, na verdade, começam as aglomerações. As pessoas se reúnem para uma grande festa, ou elas não fazem mais distanciamento, ou elas param de usar máscara, param de usar álcool gel. E aí, isso vai facilitar o processo de transmissão e a doença volta a aparecer. Então, na verdade, as medidas sanitárias de cuidados devem continuar mesmo com a vacinação. A gente tem que fazer com que o vírus não tenha célula para crescer. Você oferece a sua célula para ele crescer, ele gosta, ele cresce, ele se prolifera e você passa para os outros.
né, através da sua saliva. Então, a vacinação, ela nos protege contra doenças graves, mas ela não impede o vírus de continuar circulando. Isso que nós precisamos compreender, temos que ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de resiliência. Logo, nós vamos eliminar o vírus, nós vamos superar a pandemia. Mas, nesse momento, temos que nos comportar como sempre fizemos: distanciamento, nada de aglomerações, álcool gel, muito cuidado, lavar sempre as mãos, aquelas recomendações, né, que os médicos fazem tão insistentemente, que nós precisamos continuar seguindo, apesar da vacina ter chegado, ou vacina estar chegando, né? Apesar disso, temos que continuar com os mesmos cuidados. Obrigado pela pergunta, doutor Eric. Doutor Rui, nós temos algumas perguntas que chegaram para nós por meio das redes sociais. É evidente que a gente não vai conseguir ler a todas, mas selecionamos uma delas. O Carlos Ferraz pergunta: a população tem a liberdade de adquirir a vacina da gripe e tantas outras na iniciativa privada. Este será também o futuro da vacina para a Covid? Com certeza, viu, Carlos? Olha, tem muitas indústrias trabalhando para produzir vacina contra o coronavírus. Nós certamente teremos vacinas sendo vendidas por clínicas de vacinação, né, que será de acesso de toda a população. É isso mesmo, isso acontecerá, com certeza. Teremos o mesmo cenário que nós temos hoje para a gripe, teremos em relação à Covid-19. Em breve, eu espero, em breve. Ótimo, doutor. Obrigado. Mais uma pergunta aqui, do Joel Azevedo. Na sua opinião, os brasileiros ficarão livres do coronavírus totalmente? E quando é essa expectativa? Então. Essa é na verdade, assim, a pandemia nós vamos vencer. Vamos vencer a pandemia em breve, né? Algum tempo atrás, eu dei uma entrevista na CBN em Maringá, e me perguntaram, né, quando que nós temos vacina, quando que nós vamos conseguir vacinar a população. Eu disse, até o final do ano, eu tenho muita esperança que nós consigamos vacinar toda a população brasileira. Agora, você veja que a minha esperança está virando realidade, né? As coisas estão caminhando para isso, né? Mas ficar livre do coronavírus, Joel, talvez o ano que vem, talvez a gente tenha um outro coronavírus, viu? Talvez o ano que vem nós tenhamos um outro coronavírus, ele pode ficar sazonal, assim como nós temos o vírus da gripe, que é sazonal, pode ser que o coronavírus também fique sazonal. Nós não temos certeza sobre isso, nós não temos mesmo, mas há sim a possibilidade de nós temos que tomar vacina contra coronavírus todos os anos. Tá? Nós temos que esperar, né, viver para poder testemunhar se isso de fato vai acontecer. Perfeito, doutor Rui. Temos mais uma pergunta aqui do senhor Rogério Iabico. Ele pede para que o senhor possa falar rapidamente sobre a experiência no município de Serrana, em São Paulo, onde a população toda foi vacinada com a Coronavac. Isso. Essa foi uma experiência muito interessante, foi uma ideia do professor Dimas, de testar, como eu diria, na vida real, como é que a vacina funciona na vida real. Então, as pessoas foram vacinadas, foram 27 mil pessoas vacinadas. Na cidade, é uma cidade pequena, só não foram vacinadas as crianças e os adolescentes, porque a vacina Coronavac não está aprovada pelo Ministério da Saúde para ser administrado em crianças e adolescentes, né? Mas o resultado foi impressionante. Por quê? Porque isso que nós estamos falando da ciência se confirmou na vida real. Diminuiu drasticamente o número de pessoas internadas nos hospitais, né, com Covid, né, reduziu a transmissão da doença. Então, aqueles que foram vacinados, né, e os que não foram vacinados foram protegidos, porque quem não foi vacinado, veja, ele deixou de produzir vírus, deixou de ser uma fábrica de vírus, como era a vaca, produtora do vírus da varíola, né, deixou de produzir e, portanto, deixou de transmitir, e a população, então, diminuiu drasticamente a ocorrência de doença. Eles continuam com as medidas sanitárias na cidade,
né? Porque, obviamente, na cidade serrana tem muita gente que vem de Ribeirão Preto, que vai para Ribeirão Preto, então a ideia é continuar com as medidas sanitárias, mas, de fato, na vida real, a vacina funcionou e os dados são muito impressionantes, né? A gente queremos muito que esse mesmo resultado de Serrana se espalhe pelo Brasil inteiro, na verdade, né? Que a gente possa ver o mesmo efeito da vacinação que nós vimos em Serrana no resto do Brasil, no Brasil todo. Perfeito, doutor. Mais uma pergunta, dessa vez do senhor Wilson Benali. Como é feita a inativação do vírus, no caso da Coronavac, e no caso da Butanvac? Em tese, o custo é muito baixo, né? Se ela, de fato, vai custar mais barata a produção aqui no Brasil, qual que é a perspectiva e a expectativa? Tá. Bom, a inativação é feita quimicamente, é umas substâncias químicas que você trata o vírus e aí ele é completamente inativado, né? Ele fica inativado. Ele não é mais capaz de causar doença. Nós testamos isso. Foi feito um teste para garantir que ele está realmente inativado, que não causa doença, que não tem risco nenhum. Tá? É um tratamento químico, é um dos tratamentos, tem tratamento com formol, tem tratamento com uma substância chamada beta-propiolactona, que ela realmente inativa o vírus. Tá? O custo da vacina, isso é importante. Quando você produz vacina em células, em cultura de células, né? No caso da Coronavac, é feita em cultura de células. É uma célula, como eu disse, chamada células Vero, que é uma célula de rim de macaco. Então, você cultiva as células e o vírus cresce dentro dessas células. Aí, depois que ele cresceu, você tira o vírus, inativa o vírus e ele virou vacina. Então, essa produção em células, ela é muito mais cara do que a produção em ovos de galinha. O ovo é uma célula. Você injeta o vírus lá dentro e cresce muito, muito, muito vírus naquele ovo. Você retira o líquido e você tem, nesse líquido, o vírus vivo. Você trata o vírus com a substância química, você tem a vacina. Então, vacina da gripe, por exemplo. Nós temos ovos que um ovo produz uma dose de vacina. Mas você tem casos em que um ovo produz 3 doses, 4 doses, 5 doses, até 6 doses de vacina num único ovo. Então, veja, se você produz mais dose por ovo, a vacina fica mais barata. Né? E a produção em ovos é bem mais barata do que a produção em células. O custo para fazer a fábrica de ovos, da vacina em ovos, o custo para fazer a fábrica que produz vacina em ovos custou caro, custou R$1 bilhão mais ou menos, certo? Mas a da vacina da produção de vírus em células também não custa barato, né? 300, 400 milhões de reais, mais ou menos, depende do tamanho da fábrica. Esses dados numéricos que eu estou dando dependem muito do tamanho da fábrica. Mas o custo de produção em ovos é realmente bem mais barato do que a produção em células, né? E é isso o mais importante, nós dominamos a tecnologia, nós sabemos fazer aqui no Brasil, né? Infelizmente, o coronavírus não cresceu no ovo. Teve que ser inserida, a proteína dele inserida no Newcastle, no vírus Newcastle, que é um vírus de aves. Aí sim, o Newcastle cresce em ovo. Só que agora ele traz uma proteína do coronavírus. Então a gente consegue fazer uma vacina mais barata e que pode ser distribuída amplamente no mundo. Na verdade, esse consórcio, nós somos convidados para o consórcio, porque o Butantan pode produzir vacina contra coronavírus por um custo menor para ser distribuído para os países mais pobres, né? Os países que não têm condição de pagar caro pela dose de vacina. Perfeitamente, doutor. Essa é a última pergunta que eu farei para o senhor e veio do Roberto Barbosa. O senhor enfatizou muito a memória imunológica. Quanto de proteção temos com a Coronavac? Olha, tem uma proteção efetiva contra a Coronavac, ela realmente causa uma proteção efetiva contra o coronavírus. Nós temos dados de pacientes que tomaram a Coronavac, tiveram infecção pelo coronavírus, mas foram protegidas, né? Desenvolveram uma doença que não foi grave e sobreviveram. Tem raros casos
em que o indivíduo tinha uma doença, uma comorbidade, uma doença associada grave, pulmonar grave, uma pneumonia crônica. E aí, esses casos são mais difíceis. Mas a vacina efetivamente protege contra o coronavírus. A Coronavac é uma vacina excelente, ela não causa efeitos adversos, efeitos colaterais, ela não tem efeitos adversos. Nós temos um grupo aqui no Butantan chamado de farmacovigilância. O que é farmacovigilância? Acompanha os pacientes vacinados. E tem o responsável, é um médico, pediatra, infectologista, muito comprometido, e ele apresentou os dados recentemente para todos nós. Efetivamente, quem tomou Coronavac teve muito poucos efeitos, basicamente só local, por causa da injeção que tomou, né? E não teve efeitos adversos. Ela é uma vacina absolutamente segura. É vírus inativado. Veja, vírus inativado é o vírus inteiro morto. E protege, sim, contra as doenças, contra a Covid. É muito efetiva, o dado é muito efetivo nos casos graves. Casos moderados e graves ficam basicamente protegidos pela Coronavac, né? Essa é uma informação que nós confirmamos, inclusive, lá em Serrana, na população, né, em geral. Mas muito obrigado pela pergunta. Nós que agradecemos. Eu passo nesse momento para o nosso presidente, o Michel Felipe Soares, para fazer o encerramento e os agradecimentos finais a essa excelente palestra, que foi uma grande aula sobre a Covid-19. Presidente. Doutor Rui, muito obrigado pela sua palestra, pela sua disponibilidade de estar conosco nessa noite, dando essa brilhante palestra para todo o nosso público. Agradecer também ao Instituto Butantan por ter disponibilizado o senhor para estar aqui conosco. Parabenizar o seu trabalho no Instituto Butantan, parabenizar o Instituto por estar se dedicando à produção das vacinas, à pesquisa científica para a elaboração de vacinas. É um momento que nós precisamos muito das vacinas no nosso país. Nós, empresários, entendemos que é através da vacina que a gente vai conseguir realmente superar esse momento da pandemia. Se não for através da vacina, vai ser um círculo, né, negativo constante, né? Se baixa um pouco a contaminação e todo mundo se contamina daqui a pouco novamente. E as empresas, as pessoas não aguentam mais passar por essa situação de lockdown e perda de entes queridos. Então, nós realmente precisamos da vacina rapidamente para toda a nossa população imunizada, para que nós possamos voltar à nossa normalidade. E vocês são parte importantíssima desse processo de recuperação da normalidade econômica, de recuperação da normalidade das nossas vidas e de salvar muitas vidas do nosso país. Então, parabéns a você pelo seu trabalho no Instituto Butantan e ao Instituto Butantan. Nosso muito obrigado. Eu lhe passo agora a palavra para as suas considerações finais para encerrar o nosso evento de hoje à noite. Eu agradeço muito a gentileza de vocês de me convidarem, a oportunidade de poder falar sobre a doença, sobre as vacinas, e é um prazer enorme para mim, né, que sou de Maringá, minha família mora aí, meus irmãos, meus sobrinhos fazem parte da ASIM, né? O meu irmão é o Rubens Cury, da Plano Espaço, e o Raul Cury, que é lá de Engenheiro Beltrão, que são meus irmãos, né? Meus sobrinhos, o Tiago Cury, que também acho que faz parte, o Miguel Cury, e a família toda está aí em Maringá, né? Infelizmente, nossos pais já não estão mais vivos, mas sempre que posso eu vou até aí, nós estamos sempre em contato, né? Tenho amigos muito, muito queridos aí da universidade, amigos que realmente são muito próximos, são meus irmãos, o Roberto Barbosa Basotti, por exemplo, meu amigo de 40 anos. Então, Maringá é minha terra, né? Eu sou pé vermelho, né? Aqui em São Paulo as pessoas me conhecem como sendo de Maringá desde que eu vim para cá. Fui professor da USP, depois fui convidado pelo professor Dimas para vir aqui para o Butantan, e eu sou substituto dele no Instituto e sou diretor executivo da Fundação, né? Mas é um prazer enorme falar com vocês de Maringá, recebo o meu grande abraço, tenho muito orgulho de ser de Maringá e agradeço muito a gentileza de vocês comigo, tá certo? Prazer em conhecê-los, estou às ordens, o que tiver, que puder ser
solicitado, que puder ser feito e que eu possa fazer algo, contem comigo. Muito obrigado mesmo. Meu abraço. Doutor Rui, muito obrigado. Uma salva de palmas para você. Eu sei que as pessoas estão com o nosso áudio fechado, mas excelente palestra, muito bom. Eu estou aqui no Butantã. Estou aqui no Butantã. Quando vier a Maringá, por favor, venha nos visitar aqui na CIM. Será uma honra recebê-lo aqui, recepcioná-lo. Agradecer a todos que nos estiveram nos acompanhando na palestra de hoje à noite, tanto pelo Zoom quanto pelo YouTube. Uma boa noite a todos, uma boa semana e muito obrigado, doutor Rui, e uma boa semana a todos. Obrigado, obrigado.